Graça e Paz, Ministério Profético. Nós estamos hoje concluindo a nossa série Manual Básico do Ministério Profético. E o tema de hoje é Praticando a Profecia. Então, eu queria trazer aqui algumas formas práticas de como exercer melhor os dons da profecia. Sendo profeta ou não, você tem um dom do Espírito Santo dentro de você. Você recebeu por imposição de mãos, você foi batizado pelo Espírito, então precisa vivenciar o desenvolvimento dos seus dons. Então, para quem está numa linha do profético, eu vou te ensinar hoje como melhor exercê-lo e praticá-lo. Então, nós temos um abrangente que, infelizmente, muitos cristãos, eles não compreendem a definição da prática dos dons do Espírito Santo. Não temos os dons, tá, como modo prático, apenas para exercer de tabela. Ou seja, precisamos melhorá-los, sim. Mas o Senhor Deus nos atribui com dons para que possamos melhorar a capacidade no fluir daquilo que o Espírito Santo quer fazer através da nossa vida. Então eu te convido para pensar apenas um pouco mais sobre esta questão. Eu vou trazer aqui exemplos de 3 profetas renomados da época, tá? Samuel, Elias e Eliseu. Todo mundo conhece a trajetória do profeta Samuel, tá? Você tem lá o livro de 1 Samuel contando a trajetória do profeta no finalzinho da época dos juízes. É isso? E temos Elias e temos Eliseu, que foi o sucessor de Elias. Então, nessa linhagem, alguns jovens, observando a trajetória desses profetas, iriam observar que eles tiveram os filhos deles, filhos como discípulos, tá bom? Então, esses jovens homens espirituais, eles estudaram sobre a orientação desses profetas. Vamos dizer que os nomes deles não aparecem todos, mas tinha uma congregação, tem Bíblias que falam a congregação onde estavam os profetas. Algumas pessoas linkam como escolas de profetas ou filhos de profetas, ou seja, os seus discípulos. Então, a base desses filhos, os profetas, ter sido em Naiote, em Ramá, eles caminhavam por todo o deserto praticando suas profecias, à medida em que eram orientados por esses profetas de renome. A prática, às vezes, poderia ser uma caverna, no deserto, em locais. Então, eu quero te fazer refletir agora no capítulo de 1 Samuel 19, verso 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando. Na minha tradução está assim: onde estava Samuel, que presidia sobre elas. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Então Saul, quando ele mandou os mensageiros dele, quando chegaram lá, começaram a profetizar. O próprio Saul também, quando chegou lá, começou a profetizar. Por quê? Porque tinha um propósito de Deus para confundir ele naquela época. Porém, ali não estava reunido apenas um profeta, mas vários profetas que estavam meio que numa escola, meio que fazendo um processo de aprendizagem. Isso já nos sinaliza algo. Se você é profeta, se você entende que tem esse dom, você não pode andar sozinho. Profeta não anda sozinho. Então, diante disso, o profeta não anda só. Sabemos que devemos estar numa atmosfera de amor, de uma cultura de autoridade espiritual. Claro, aqueles jovens profetas, aqueles filhos de profetas, discípulos, eles tinham alguém para se espelhar, para aprender, para o orientar. Tinham uma autoridade e tinham uma cobertura. Então, tudo que devemos fazer hoje, nesses nossos dias, também é com ordem e decência. Nós vimos aprendendo ao longo desses estudos que nós estamos tendo, como melhor aprimorar e desenvolver os nossos dons. Então, é necessário sem dor e sem ganho. Vou te explicar melhor. O livro de 1 Timóteo, Paulo, ele exorta seu filho na fé, Timóteo, a sair um pouquinho da sua zona de conforto em relação ao seu dom espiritual. Você já leu 1 Timóteo, 2 Timóteo? Qualquer pessoa que pratica algum exercício físico, por exemplo, no dia seguinte, faz tempo que você não faz, no dia seguinte você amanhece todo dolorido, toda dolorida. Mas se caso você amanhecer sem dor nenhuma, sintoma nenhum, então você vai perceber que aquele exercício não teve tanto gasto seu, tanta busca por aquilo que você precisava. Então, você só se manteve na sua condição atual. À medida que a gente vai achando que está ficando leve, fácil, você vai aumentando o grau de dificuldade. Isso aí é nas atividades físicas. E no nosso dia a dia, a gente também deve fazer isso com outras situações. No caso, como eu devo praticar aquilo que o Senhor me entregou? Vá além da sua zona de conforto. Se você só está acostumado a ouvir de uma forma, peça ao Senhor que te aprimore nos dons espirituais, no discernimento do Espírito. Peça a Deus palavra de conhecimento, peça a Deus palavra de sabedoria. Seja ousado e ousada naquilo que Deus te entregou. Os dons do Espírito Santo é um presente que o Senhor nos dá, que o Senhor nos garante para vivermos o ministério de Cristo também aqui na terra. Então, o mesmo princípio aplica-se ao nosso crescimento espiritual. Se nós só fazemos o que for confortável para nós, vamos ficar falhando. E vamos continuar sempre com aquelas dúvidas. Será que foi Deus que falou? Será que é minha consciência? Será que eu devo vir agora mesmo? Então, como tirar essas dúvidas e desenvolver, ser mais ousado? Toda vez que eu ouço falar do profeta Elias, eu sinto um chamado de ousadia.
pense no homem ousado para falar e ver as coisas acontecendo. Até o ciclo, a natureza, né? Deus fazendo com que se movesse ao favor de uma voz profética da época. Então, sempre que estamos realmente crescendo, haverá um elemento de desconforto. Alguma situação que você vai precisar aprimorar. Qual é a área do seu ministério que você precisa aprimorar mais? Então, tem um ditado popular que diz assim: os cães da destruição estão às portas do seu destino. Em outras palavras, as coisas que você tem medo de enfrentar, muitas vezes trazem as maiores recompensas. Então, tem gente que tem medo de desenvolver os dons, tem medo de exercer, tem medo de entregar uma palavra, com medo que alguém lhe julgue ou lhe critique. Calma, você está em processo de aprendizagem. Toda criança que está iniciando um processo de leitura, ela vai errar, vai gaguejar, vai trocar algumas sílabas, vai se esquecer, vai ler de forma pausada, mas quando ela aprende a ler, sai disparada lendo tudo. Então, às vezes com as nossas preces pulamos vírgulas e pontos, mas o Senhor está te querendo mostrar as vírgulas e os pontos para que você desenvolva melhor esse seu processo de leitura daquilo que o Senhor te entregou. Coloque o dom que o Senhor te deu no fogo. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, ele lembra ao seu filho na fé, Timóteo, que ele precisa despertar o dom de Deus, o dom que Deus o deu. De acordo com o grego, essa frase pode ser traduzida assim, ó: coloque o seu dom no fogo. O próximo versículo faz mais sentido agora nesse contexto. Leiamos 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, em outras traduções, de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que espírito opera sobre você? O espírito de medo, então, não veio de Deus. O Senhor te deu um espírito de temor, um espírito de ousadia, um espírito que é capaz de enfrentar qualquer circunstância para que o nome do Senhor possa ser exaltado e glorificado. Então, sempre que damos um passo de fé naquilo que o Senhor nos entrega e nos libera, devemos dar um passo sobre esse medo que nos impede de até abençoar a vida de uma pessoa que está precisando daquela palavra, daquele abraço, daquele aperto de mão, daquela voz de encorajamento, porque a palavra profética ela vem para exortar, ela vem para ensinar, ela vem para encorajar, ela vem para edificar. Ela não vem trazer divisão. Se é algo específico para alguém, o Senhor vai te orientar. Se é algo coletivo, o Senhor também vai te capacitar a observar esse lado. Agora vamos à prática? Eu quero te ensinar aqui alguns pontos, tá bom? Vamos nomear de 1 a 6 formas práticas de você exercer o dom e praticar no seu dia a dia. Primeiro, profetize seu dia. Ao você se acordar, você deve orar, fazer seu TSD. E eu quero te dar algumas sugestões para que você convide o Espírito Santo para lidar com esse dom que ele te entregou, tá bom? Quando você acordar pela manhã, você vai orar, você vai pedir a Deus para obter informações sobre algo importante para o seu dia. Anote aquilo no caderninho, sei lá, no bloco de anotações do seu celular. E no final do dia você vai conferir se aquilo que você profetizou, se aquilo que você ouviu, se aquilo que você viu também em visões, em imagens que Deus te entregou, aconteceu. É muito importante que tenhamos uma prática diária. Quando eu li isso, né, do Chris Monton, eu fiquei, nossa, impactada. O ministério, ele deve exercer isso, ele tem que praticar isso. Isso não somente para o nosso dia a dia pessoal, mas também quando acontecer eventos, um Seven Time, um DNA Pray, uma vigília, qualquer evento em que o ministério de intercessão, ele precise atuar com mais precisão, tá bom? Esse é o primeiro ponto, esse é para a sua vida pessoal. Veja também quão explícita a informação foi para você, tá? E se você compreender os detalhes dela, você vai ver, se você fizer isso todos os dias, você vai conseguir ter uma amplitude daquele ouvido profético, aquilo que o Senhor está querendo falar. Segundo, pratique palavras de conhecimento. Esse daí eu peço ao Senhor, meu Deus, me revela. Me traz a certeza e a convicção. Mas você sabia que você pode fazer isso praticando com alguém? Exatamente isso, como alguém que não precisa ser nem seu conhecido. Só basta você querer vivenciar e experimentar esse dom. Eu vou te dar aqui uma dica que o livro traz, que eu achei excelente. Aqui ele traz num restaurante, é bem chique ele, tá? Você pode pedir para que Deus possa falar através da sua vida para um vizinho, para um parente, para alguém próximo, para alguém do seu trabalho. Seja só ousado e ousado. Ele diz aqui, vá a um local comercial, tá? Eu já citei alguns ambientes. Ore pela pessoa que estiver fornecendo um serviço para você. Tiver uma oportunidade, você pergunta assim, posso orar por você? Aí você faz a oração. Peça ao Senhor que Ele dê palavras de conhecimento a respeito daquela pessoa, tá bom? Você não conhece ela, não sabe da vida dela, da trajetória dela. Então é melhor que você ore quando a pessoa não estiver à sua presença. Essa parte aí de pedir palavra de conhecimento, você pede antes. Você viu a pessoa, poxa, essa daí pode ser a pessoa que fez minha oração anteriormente, eu vou exercer com ela. Então você faz a oração pedindo a Deus e depois oferece e oferta a sua oração. Anote depois as palavras de conhecimento. É melhor que anote antes, porque depois você confira, tá? Num pedaço de papel, no seu caderninho, no seu smartphone. Mais tarde você pode entrevistar essa pessoa em uma oportunidade. Se Deus te entregou alguma palavra específica sobre ela ter 3 filhos, sobre ela estar em processo de separação, ou ela é casada ou não, então você vai entrevistando normalmente, feito uma conversa informal.
Sabendo que a palavra que você recebeu bateu com aquela informação que a pessoa já, né, te entregou, aí você termina e entrega. Agora não diz que você logo de imediato, eu tenho uma palavra de Deus para você. Às vezes isso assusta a pessoa, ou até mesmo se a palavra não fez sentido para aquela pessoa. Entendeu? Você primeiro faz a anamnese, tá bom? Por exemplo, se você achar que o Senhor lhe mostrou que a pessoa que estiver recebendo a palavra tem 3 filhos, ela está passando por um processo de tratamento de algum câncer, eu não sei, um processo de separação, um processo realmente de depressão, ela precisa de uma palavra ali, que o Senhor vai te entregar uma palavra de conhecimento e algo que já aconteceu, para que o que vai acontecer seja conectado e ela possa vir acreditar na palavra que Deus te entregou, tá bom? Então, quando você ainda estiver aprendendo, eu sugiro que você, como diz aqui o Cris, não diga à pessoa que você tem palavra de conhecimento, tá? Só libere e espere, tá certo? À medida que a sua capacidade de ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo, for melhorando, você começará a agir de forma mais ousada e a chegar diretamente para a pessoa e entregar sem medo aquele recado. Se você já recebeu algum recado, uma palavra de conhecimento de alguém, saiba que da mesma forma que você treme ou teme quando vai fazer você para entregar alguém, essa pessoa também passou por esses processos. Mas eu vejo na nossa igreja muitos jovens, muita gente ousada já indo entregar. Mas nem todas elas, às vezes, vão se confirmar. Porque às vezes pode ser um pouquinho da emoção do momento, pode ser uma impressão. Às vezes ela deve ter até escutado, mas não era para fulano, era para ela mesma. Então, vamos ter muito cuidado ao entregar uma palavra de conhecimento e vamos praticar. Por que não? Se Deus não está entregando essa forma prática de exercer o dom, assim como eu melhoro das questões matemáticas e sou mais veloz em cálculo, se eu exerço uma prática, se eu melhoro um idioma, se eu começo a praticar, falar, ouvir, a mesma coisa no dom profético. Eu só começo a melhorar à medida que eu pratico. E vamos para o terceiro ponto, junte-se a outra pessoa. Esse em especial, em nossos momentos de sala de intercessão, em nossos momentos de reuniões, a gente vai praticar bastante, tá bom? Mas se você tem um intercessor que você costuma conversar com ele todos os dias, com ela, você pode fazer essa prática com seu irmão. Você pode fazer na sua célula, tá certo? Conte com a ajuda de um parceiro de oração, de um irmão seu, uma irmã sua, e ore pela vida dela antes, sabe? E peça a Deus para te revelar algo. Você pede para que a pessoa, ela também está no mesmo processo de aprendizagem. Ela também tem aí sobre você. Se na hora só quiser você mesmo praticar aquele processo, você faz. O alguém da célula que não vai entender muito. Agora, se for alguém do ministério, você olha, eu queria praticar aqui um pouquinho daquilo que nós aprendemos no podcast. Então, juntar a outra pessoa e praticar a palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Então, deixa eu orar por você, então você vai orar para aquela pessoa, ela ora também por você. E depois você libera. Deixe o outro também, espera ele ou ela julgar aquela palavra. Tá certo? Se ela julgar, aí você pergunta, faz sentido para sua vida? Se fizer, você continua. Se não fizer, você para ali. Desculpa, eu ainda estou aprendendo a ouvir a voz de Deus, tá? Estou desenvolvendo ainda no dom. Isso você fazendo com um irmão seu ou com alguém conhecido. E quando for para alguém que você não conhece, você já sabe a mesma nota, como proceder. Quarto ponto, palavras de conhecimento para cura. Palavras de conhecimento para cura. Exemplo. Nós vamos ter um evento em nossa igreja, em nossa comunidade, um processo de evangelismo, na própria célula, você está com quebrantamento, você está com a oportunidade de orar por vidas, em qualquer lugar, você vai pedir antes a Deus para que te libere alguma palavra de conhecimento a respeito de alguma doença, alguma pessoa que esteja precisando de cura em alguma área. Então, notoriamente, o autor lhe conta que quando praticar isso, ele sente mais ou menos o que aquela pessoa está sentindo. Não que a doença esteja nele, mas, exemplo, uma leve dor de cabeça, um impacto no estômago, uma dor leve nas costas, uma dorzinha que deu no joelho. Então, o Senhor, se Ele não te dá a leve informação, você sentindo aquilo, Ele pode também te dar imagens. Comigo já aconteceu de eu ver imagens de um órgão, de alguma situação onde a pessoa precisava. Né? Já vi uma coluna vertebral, já vi um rim, eu já vi alguns órgãos específicos e ali orei. E também já ouvi diretamente do Senhor, ore por essa área na vida dessa pessoa. Teve uma vez que eu temi, gente, eu não fiz, não pratiquei, né? E até a pessoa ficou chateada depois que eu disse, porque eu ainda estava crescendo, não tinha ninguém para orientar a gente nessa área. Eu era recentemente, ganhei o dom recentemente e já estava fluindo bastante e eu não sabia nem como proceder. Então, essa senhora, ela tinha uma cegueira em um olho, o Senhor mandou tocar no olho dela e declarar a cura. Anteriormente, eu tinha orado também pela mesma causa de uma senhora que ia fazer um cateterismo. Então, a gente estava nesse local para orar por essa vida. Só que, quando orava pela outra pessoa, o Senhor já estava me pedindo para tocar nos olhos dela e ela ia ser curada. E eu temi, e aí deixei de vivenciar aquele momento, tá certo? Mas aí o Senhor libera assim. Então, quando Ele te liberar em visões, ouvindo mesmo, quando Ele te liberar sentindo um pouquinho da dor e logo fugiu, você já fica alerta para liberar aquela palavra e aquela oração específica, liberando cura, tá certo? Quinto, profetizar com um grupo. Como assim? Isso é muito bom e a gente vai começar a praticar isso em nossas reuniões, certo? Você vai pegar uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, está? Eu, Renata e Érica.
Estamos nós três numa sala, conversando numa reunião, e a gente começa a liberar palavras proféticas sobre a vida de Renata. Vida próspera, empregos garantidos. Começa a liberar palavras, que o pão nunca te falte na mesa. E dessas palavras que a gente libera, a gente cessa. Ela vai parar e vai julgar diante daquelas palavras todas que foram liberadas, depois de um número adequado de palavras proféticas dadas. Peça à pessoa que recebeu para julgar e dar um feedback ao grupo da imprecisão. Poxa, nessa área ainda não, mas nessas áreas que vocês falaram, realmente eu estava precisando dessa palavra. E sabia que à medida que você fala, você está ligando no mundo espiritual com fé. E aquela pessoa recebe com fé, se confirma a palavra e logo, logo, ela está vendo aquela graça acontecendo na vida dela. Por isso que é muito importante termos cuidado quando formos abrir nossos lábios e declarar algo que seja para a bênção e não para a maldição. E o sexto ponto que todos nós do Ministério de Intercessão do Profético precisamos ter é uma intercessão profética. Intercessão profética como assim? Quando oramos, tudo está acontecendo no mundo espiritual. Nós estamos numa batalha constante, nós já vimos isso em outras séries. Muitas vezes em oração, o Senhor lhe dará visões sobre a vida de uma pessoa. Você não estava nem pensando naquele fulano, naquela fulana, e a imagem dele ou a imagem dela veio na sua mente, veio a voz, veio alguma situação, você lembrou. Não fique pensando que é do nada, tá bom? Deus está querendo sinalizar algo. Profetize uma resposta para cada uma dessas questões. Pode vir como situação de pessoas, mas também de causas que precisam ser ligadas nos céus e na terra. Nós estamos vivendo uma atmosfera nesse momento de construção da igreja, então com certeza o Espírito Santo vai te sinalizar muitas notas sobre isso. Sinalizar notas sobre evangelismo, sinalizar notas sobre construção, sobre o que nós estamos precisando, sobre o que às vezes o pastor está orando em angústia. O Senhor vai trazer essa nota e nós vamos estar pedindo isso a Deus. Nós estaremos alimentando a nossa igreja. Então, intercessão profética é quando o Senhor te traz a tua mente para orar por elas, por pessoas, por causas e por coisas. Onde você, muito provavelmente, verá isso acontecendo em breve, através da sua voz intercessória. Então, eu vou concluir aqui a minha parte, dizendo a vocês, quando Deus fala comigo, não vou mentir, que eu julgo, sim, as palavras que eu recebo. A gente tem que examinar os espíritos. Então, teve vezes que realmente foi da minha emoção, sim, logo no início, principalmente, que eu lembro de uma roda onde eu tinha liberado uma palavra específica para alguém e de repente eu comecei a profetizar na minha própria vida. Só que era a minha emoção. Eu disse que eu iria me casar com o Henrique aquele ano, acho que era 2001, 2000, por aí. E íamos ter um filho, aquele filho ia se chamar Emanuel. Eu não me esqueço disso mais nunca. Só que foi muito frustrante, porque, poxa, aconteceu as outras coisas, por que isso não aconteceu? Era algo que eu tinha em particular no meu coração, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Queria muito me casar com ele e queria ter um filho. Mas vê como o inimigo é astuto. Uma vez, um certo senhor chegou em nossa igreja na época, quando eu congregava, e disse que queria casar com uma jovem, descreveu totalmente a minha pessoa, e disse que ia ter um filho e queria se chamar Manuel. Só que ele já escutou isso de alguém, ele usou de má fé. Estava meio que querendo dizer que ele era a pessoa certa para minha vida e não quem eu estava. Deixa ele que, para estar com quem eu estou hoje, que é o meu marido, eu pedi a Deus para me mostrar. Pedi a Deus para ter a certeza de quem era a pessoa que eu deveria dizer sim. Esse daí eu nunca vi na minha vida, né? E não tinha nenhuma coligação ao ministério, porque Deus não une casais, Ele une propósitos. Então, eu e Henrique estamos juntos porque tinha um propósito. Temos um propósito. Então, desde o início do nosso relacionamento, ele já não me pediu em namoro, já foi me pedindo logo em casamento. Então, eu já tive a certeza e a convicção, esse é um rapaz. E fui aprendendo a amá-lo à medida que o tempo fosse passando. E veio esse intrometido aí, esse xereta, porque o inimigo escuta tudo. E ainda foi dar em cima a pessoa comprometida. Com certeza, isso não era de Deus. Tá? Descartada aí essa profetada Kodak sem sentido. Outro momento que eu ouvi Deus claramente foi na pandemia, certo? Eu ouvi uma voz, me mostrou estampado o mapa mundi, e no mapa mundi da Ásia saía várias setas para o mundo, e o Senhor dizia assim, foi em 2019, estávamos ainda no prédio pescador. Filha, vai vir uma doença muito forte sobre o mundo, só que você não tenha medo, que eu vou proteger a você e sua família. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingida. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Piu, acabou ali a visão. Eu fiquei, meu Deus, que doença é essa? E não sei o que, fiquei fazendo vasculhações. Depois, quando começou a surgir, né, as notícias da Covid-19, é que eu fui entender. Então, o Senhor já estava sinalizando o que ia acontecer. E Ele me pediu para fazer um ato profético. Pegue um copo d'água, reúna todos os seus familiares, que estão na sua casa, consagre esse copo, libere a cura, libere o remédio, e nenhum deles vão pegar a doença. E nenhum de nós pegamos a doença. Perdemos algum parente? Não, que o Senhor também disse que ia poupar a minha família, a minha parentela. Nenhum parente foi perdido para a Covid. Então, eu acredito sim que o Senhor fala. E essa voz, como foi que você escutou? Eu escutei ela no meu interior, tá?
testificando no meu espírito. É como se estivesse um eco dentro da minha mente e falasse isso comigo. Isso foi uma forma e também uma visão, né? Com os olhos fechados eu tive essa visão. E já tive outros momentos de ouvir Deus, direcionais, né? Exemplo, habitarmos em tendas. Hoje estamos habitando em tenda. Estávamos no culto. Geralmente isso acontece quando eu estou adorando fortemente ao Senhor. E de repente vem uma imagem de um jovem que aí vocês conhecem, né? O Igor, ele é casado agora. Eu vi Igor esticando umas tendas e um monte de gente mudando. Estava meio escuro, querendo ficar claro. E eu via o local da reserva verdejante. E o Senhor dizia claramente: preparem as carroças, alarguem as tendas. Vocês vão se mudar e vão passar um tempo em tendas. E ele me pediu para liberar isso para a igreja. Eu disse: mas eu falo agora, qual a oportunidade? Se é o Senhor mesmo, então me dá um sinal que é o Senhor que está falando comigo, que é para liberar para o coletivo, ou tenho que esperar o pastor chegar. O pastor estava numa viagem naquele dia. Eu acredito que foi em 2022. Recebi essa palavra, no finalzinho ele anunciou que a gente ia se mudar no final do ano, confirmou a palavra. Em 2023, no finalzinho, nós já estávamos morando, né, onde nós estamos hoje, na reserva. E ali eu pude ver a mão de Deus falando, escrevendo o que ele pretende fazer. Dentre outras coisas também, teve a questão da primavera, do girassol. Então, como é que você geralmente escuta e vê o sinal? Ele me testifica na palavra dele, ele me mostra com visões, ele fala ao meu espírito. Já escutasse de forma audível? Geralmente, quando eu escutei de forma audível, foi ele chamando meu nome. E quando eu não sabia disso, eu ficava com medo. Mas quando eu entendi o que era, o Senhor fala que tua filha te escuta. Então ele pede para eu escrever. Ele fala muito ao meu interior, no meu espírito. Testifica. Então é essa forma que eu presenciei, que geralmente foi para algo coletivo. Mas também já tive a oportunidade de ver para minha vida pessoal, para a vida da minha mãe, da minha família, enfim. São muitas histórias para contar. Mas eu estou deixando estas aqui porque são mais atuais, são mais recentes. E que foi uma forma de Deus falar no coletivo. E sobre esse momento que eu entreguei a palavra para a igreja, nunca nesse Brasil, desculpa a expressão, na liturgia de culto, o ministro ele pede para alguém que está sentado levantar-se e orar por outro. Geralmente, quando a gente recebe para fazer uma transição, o ministro que recebe, ele precisa orar. Então, o meu marido ficou com... Ele disse que sentiu no espírito de me chamar naquela hora para orar pela vida de Carol Trivelli, que era uma senhora que ajudou muito a nossa igreja. E ela estava ali liberando a palavra, mas ela iria para outro lugar, porque ela estava congregando outra igreja. Então, eu me levantei e entendi que não era apenas para orar por ela, era para entregar a palavra que eu pedi a Deus. Ou a banda pare, né, o louvor silencie.